Alô a todos, um grande abraço para todos que nos assistem nesse mais um Debatendo Joana de Ângeles. E o tema que eu trago para vocês são os efeitos da culpa não liberada. O que acontece conosco toda vez que carregamos culpas que não são trabalhadas, que não são conscientizadas e de uma maneira eliminadas do nosso ser. Porque uma das questões mais importantes do ponto de vista dos processos patológicos, da gênese das doenças mentais, emocionais, é a culpa. Porque a culpa, assim como o medo, ela tem a capacidade de se vincular em todos os linhames, em todos os aspectos que carregamos dentro de nós. É como se fosse algo sorrateiro que vai minando a nossa potência espiritual. E ela corre como a água que se infiltra numa parede, que vai penetrando onde é possível. A culpa também, ela é insidiosa e ela vai encontrando dentro de nós qualquer elemento, núcleo emocional negativo, né? Algum aspecto de conflito não mal resolvido, alguma imagem emocional não favorável, e ela se vincula a todos esses elementos que envolvem o nosso drama interior, desarticulando a nossa estrutura psicológica. Então, a culpa é um dos fatores que mais causam um desarranjo emocional em nosso campo mental. E é importante que nós, então, possamos realmente reconhecer o quanto a presença da culpa leva a várias enfermidades, leva a certos padrões emocionais também. A gente vê desde uma culpa que ela vai pegando um aspecto amplo da nossa personalidade, né? E vai gerando uma pessoa menos vibrante, né? Ela vai como se desistindo da vida, não tendo permissão, como se ela não tivesse permissão para poder existir, para reconhecer que ela possa ser amada. Não que ela não acredite no amor do pai, mas ela não acredita que ela possa ser amada pela culpa, né? Então, isso faz com que ela fique mais triste, menos motivada, que ela boicote ela mesma em relação aos movimentos dela da vida. Então, a gente vê que a culpa vai gerar um padrão de comportamento generalizado, aonde o fator emocional é um fator de desmotivação, de impossibilidade de ação no mundo, de vibrar, de buscar, de se realizar e poder se sentir merecedor. Então isso é um aspecto mais abrangente da culpa em relação ao nosso comportamento. Mas essa culpa não liberada, ela pode se vincular a um complexo, a um núcleo emocional de conflito que a gente traz do passado e potencializar aquele conflito. Então, é como se essa culpa se associasse àquele conflito para que a gente pudesse justificar, através daquele conflito, a nossa incapacidade, então, de ser feliz, né? Nos deixando levar por uma onda negativa e afundando no núcleo emocional ligado àquele conflito. Então, de uma maneira, por exemplo, né, e às vezes até um equívoco nosso nessa vida, né, e que a gente se lamenta, e essa culpa do passado que a gente traz, muitas vezes de outras vidas, entra e se apossa dessa situação, gerando uma carga emocional muito maior, que paralisa a nossa vida. Ou que gera fantasias negativas em relação a nós mesmos, há vários tipos de comportamento, no comportamento das relações, da sexualidade, das questões que envolvem o nosso compromisso na vida, pessoas que se tornam muito obsessivas, né? E que querem daí controlar em função
de uma culpa, certas fobias. Então, a culpa realmente ela acaba, né, meus irmãos, gerando diversas possibilidades de transtornos na nossa vida. E tem dois aspectos que a gente vê em relação a essa culpa não liberada. Ou a gente se identifica com essa culpa, né? E realmente se deixa levar por ela, e aí acabamos realmente, como eu falei, perdendo essa vinculação positiva conosco mesmo e com a vida, porque ela vai desarticulando os fluxos de energia e as resistências positivas que trazendo. Então, ela é uma forma de tormento interno. Ela está ecoando, mesmo que inconscientemente, posso não me perceber disso, mas ela fica ecoando dentro de mim, no meu mundo interno, né? Como uma tormenta interna, gerando então insegurança, negativismo, uma repressão de mim mesmo, dos meus sentimentos e assim por diante. E se isso se junta a uma infância negativa, né, de muita crítica, de desamor, de exigências descabidas, né, e de intolerância, essa culpa acaba sendo associada a esse comportamento. E aí eu me sinto, junto com essa culpa, um ser não merecedor, porque eu acabo aceitando que o mundo não gosta de mim, não porque meus pais foram inadequados, não porque meus pais agiram mal, mas porque eu mereço por ser uma pessoa realmente negativa, uma pessoa que tem um comportamento reprovável, que faz alguma coisa errada para o mundo realmente não me amar. E a culpa acaba sendo uma defesa daí para o medo e o reconhecimento do desamor. Eu prefiro realmente me sentir culpado do que reconhecer o quanto eu não fui amado pela minha família. Aí essa culpa vai realmente se vincular à minha autoimagem, ao meu ego, à imagem que eu tenho de mim mesmo, e vai desarticular essa estrutura ego que é tão importante, construindo um eu, né, uma imagem de mim mesmo frágil, incapaz, né, e assim por diante. Então isso é uma forma da culpa agir. Outra forma é nós querer escamotear, esconder a culpa de nós, né? Fazer de conta que ela não existe e criar recursos dissociativos para não lidar com a culpa. Então, também isso é um perigo muito grande, porque a culpa continua lá. O sentimento, a emoção que envolve a culpa não foram liberados, não foram trabalhados, e eu apenas criei mecanismos de repressão ou dissociação em relação àquela culpa, né? E aí eu acabo tendo comportamentos, muitas vezes, que vão me levar a repetir padrões do passado ligado àquilo que eu quero negar. Ou dissociar comportamentos onde eu não quero mais sentir culpa nenhuma. E evitar a culpa de todas as maneiras. Inclusive, algumas teorias psicológicas, né, elas dizem que o psicopata, né, é uma pessoa. Umas dizem que a pessoa não sente culpa. Que o psicopata não sente culpa e não sente remorso. Mas outras teorias dizem que a culpa do psicopata é tão grande, mas é tão grande, que ele tem que dissociar, fazer de conta que não existe para não enlouquecer, porque ele não aguentaria a culpa dele. Então ele faz uma negação maciça da culpa e uma dissociação em relação a esse estado interno, buscando comportamentos de oposição a essa culpa nos traços psicopáticos ou antissociais, como se diz atualmente em relação a esse tipo de comportamento. Então, a gente vê quanto a culpa ela é realmente uma sombra que carregamos e que está interligada a vários fatores de adoecimentos nossos. E Joana de Ângeles então nos coloca nos seus livros, vários momentos da sua série psicológica, a importância da gente liberar a culpa, né? Desmanchar, né? De uma maneira
e dissolvendo essa culpa para que esses comportamentos mórbidos gerados por ela possam ir sendo superados. E aí, claro, de um lado tem a aceitação do nosso limite, né, que a gente não pode tudo, que a gente não dá conta de tudo, o arrependimento, né, se caso houve realmente uma atitude negativa, infeliz da nossa parte, e aí a questão realmente de um trabalho, né, de autocompaixão, né, a importância do auto-perdão, da autocompaixão, daquela ideia que Jesus nos traz que Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. E todos nós trazemos em nosso inconsciente erros do passado, que alguns até são difíceis de serem confrontados. Mas o amor do Pai é um amor de perdão, né? Então, se Ele nos perdoa, né, e a vida é um convite permanente para a renovação, para a gente poder se transformar, se superar, por que nós não vamos nos dar essa chance e nos perdoar também? Então, o trabalho de conversar com esse núcleo interno, de acolher, de se perdoar, de poder nutrir pensamentos positivos, de poder resgatar o nosso valor emocional. Tudo isso são formas de ir desmanchando e liberando essa culpa, né? A gente poder também, às vezes, liberar algumas fantasias, porque às vezes essa culpa ela é fruto de um mau entendimento da realidade, de uma percepção equivocada, em função dessa educação falha da infância, onde a gente acabou vivendo as coisas, ainda mais quando existe uma educação religiosa muito dogmática, baseada em fanatismo, onde tudo é errado, tudo é pecado, onde a criança é desqualificada em tudo que faz. Então dá a impressão, né, que tudo que vem de nós é feio. Então a gente tem que começar a quebrar essas crenças internas que trazemos dentro de nós. Porque a vida, ela joga em favor da nossa evolução, baseada na lei do amor. Ninguém é mal, ninguém é destinado à malignidade, ninguém é movido para se tornar uma pessoa odiosa e infeliz, rejeitada pelo mundo ou pelo amor divino. Então, não, de um lado a gente procura não bloquear a culpa, né? E de outro lado não se identificar com ela, mas começar a perceber de que maneira ela nos ocupa, que fantasias que ela acarreta, que estados emocionais estão por trás da culpa, quem dentro de mim se sente culpado. E é na medida que a gente vai podendo olhar para isso, buscando, né, de uma maneira, o antídoto da culpa, que é essa compreensão, né, maior do amor de Deus, e a coragem, né, de pedir perdão, né, e de se auto-perdoar, né, como forma de que a gente saber que a gente é consciente, que erramos, que nos equivocamos, mas que a vida é a reparação. A vida concorre e favorece sempre a reparação. Então que a gente possa construir um mundo de reparação então, de nós, nos cuidando melhor, cuidando também melhor da vida e cuidando melhor do outro. E na medida que a gente começa a nos tratarmos de maneira mais amorosa e assim também o outro, né? Independente se a culpa vem dos ecos do passado, de outras vidas ou de agora, e se apresenta de forma de angústia, nós temos que reconhecer que todo movimento do Pai é um movimento de libertação, de superação, de regeneração. Que possamos acreditar no seu amor, que possamos acreditar no potencial amoroso que trazemos de nós e assim, nessa decisão, como o Joana fala, permanente, né, de poder nos posicionarmos positivamente frente à vida e ir liberando essa culpa que carregamos do passado. Fica então essa reflexão. Nós podemos encontrar em vários momentos da série psicológica esse tema. Entre os livros da Joana de Ângeles, eu sugiro o Conflitos Existenciais. Um abraço a todos.